Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar sobre esse assunto que ele é um pouco polêmico. Eu acredito que sempre acaba impactando bastante, digamos, o universo dos descendentes, né? Principalmente aqui no Brasil, existem muitos descendentes de, digamos, descendentes de italianos. Vocês sabem que eu não gosto de usar muito esse termo, né? Descendentes de italianos. Obviamente existe sim hoje em dia a Itália, que é um estado recente, como eu sempre ensino para as pessoas, a nível de nação é um estado mais novo do que o Brasil, né? Digamos que a nação ela começa a se formar realmente a partir do momento da unificação aí em 1815, né? O Reino da Itália, mais ou menos por aí, não tão preciso assim, mas eu digo que sempre já existiam, né, pessoas lá dentro, já existiam seus povos, suas línguas, são etnias diferentes lá dentro da Itália, pessoal. Acho que existe muito equívoco, existe muita padronização, né? A gente tem aquela ideia equivocada, errada, na Europa são só os brancos lá, né? No Brasil a gente tem essas ideias de jirico, né? Lá tem pessoas, são os brancos e é a raça branca, acabou. Só que assim, pessoal, a gente não pode ser tão, digamos, limitados, né, nesse aspecto, porque como a gente conhece, por exemplo, a realidade do Brasil, a gente percebe que tem algumas realidades distintas. Vamos focar nas tribos indígenas, né? O Brasil tem diversas tribos indígenas, mas todo mundo chama os índios, são os índios, né? Mas esses índios, eles não são de etnias iguais, eles são de etnias diferentes, são povos diferentes, né? Se você chegar lá e falar que, de repente, né, se você chega lá e fala que uma tribo é igual a outra, tá aí até correndo risco, né, de levar uma bronca ou algo pior até. Então isso acontece em todos os casos, né? Na África, na Ásia, todo mundo tem o olho puxado, então todo mundo é a mesma coisa. A gente costuma generalizar. Isso também acontece no nível europeu, como eu falei para vocês. Todos são brancos, então todos são a mesma coisa. Não é isso que acontece. Na verdade, isso não acontece nem dentro dos próprios países. Não dá para dizer, por exemplo, que na Rússia só existem pessoas da mesma etnia. Né? A gente tem bastante diversificação dentro da Rússia também. Na Itália é igual, apesar de todos os povos, né, a priori, eles terem o tom, né, de pele que a gente considera como brancos, eles são diferentes, né? São de diferentes estirpes, digamos assim, vieram de outros lugares também. A gente pega aqui, já teve uma conversa que eu fiz na live com o Juliano, vocês podem encontrar essa live lá no Instagram do Projeto Lenguamare, também do Juliano, depois eu coloco aqui também nos links, aqui embaixo. Então, a gente pode ver que no sul sempre teve uma influência um pouco mais grega, depois, óbvio, teve outras influências aí, fez parte até da Arábia, né, algumas partes ali do sul da Itália, antes de existir essa Itália, e o centro tem outra influência, e no norte se tem uma influência assim, um pouco mais germânica muitas vezes, né? Então, não dá para dizer que é o mesmo povo. É por isso que eu começo esse vídeo falando, né, dessa maneira, porque vocês têm que entender, digamos que não dá para olhar a Itália como uma coisa só. É por isso que eu falo do modo um pouco mais específico sobre o Vêneto, né? Então até as fisionomias mudam, as línguas, né, locais, as línguas de origem das pessoas mudam, são línguas históricas, não dialetos, línguas históricas. Então tudo isso muda. Partindo desse conceito, será que eu quanto Vêneto, eu posso falar, né, pelos Vênetos, eu vou ser aceito, né, lá, se eu fizer a minha cidadania, eles vão me aceitar e tudo mais, eu vou conseguir trabalho, eu vou conseguir fazer amizades? Bom, isso depende de você, né? Então, depende tudo da pessoa. Se a pessoa, ela está disposta a realmente, né, a contribuir, ela está disposta digamos, a se aprofundar na cultura e principalmente imparare la lingua veneta, perché se tocca impararla, se non te sai parlare la lingua della famiglia, la lingua diciamo uscita del rayon, e te sai solo che parlare l'italiano, io manco l'italiano perché vedo che i brasiliani chi va là e sa parlare un italiano più manco e il veneto quasi niente, e allora non ti si bonda non ti si bonda c'è niente de possibilità. Então, pessoal, eu sigo defendendo essa tese, né? Não é uma tese, mas sim, digamos, sim, é uma tese com comprovação, né? Porque eu já fui para lá, eu tenho muitos amigos de lá e eu continuo falando com eles, continuo trabalhando com eles em diversos projetos interessantes. É óbvio que eu pretendo me mudar para lá
o mais rápido possível. Então, eu acho que assim, isso depende das pessoas. Se você estiver disposto a mudar, se você estiver disposto a encarar, né, aquele local, a sua cultura de origem, eu falo para você descendente, né, principalmente, se você estiver disposto a aprender de verdade e não ficar só naquela coisinha, né, italiano, pizza, tarantella, ou até mesmo, mi son veneto, ma non so mica parlare neanche la lingua e non so neanche cosa che vuol dire sto veneto. Acontece bastante, né? Então aí não vai dar em nada, né? Não vai dar nada, sinto muito. Vocês realmente vão ter que se aprofundar. Bom, eu peço aí que curtam os vídeos no canal, tá? Curte aí meu vídeo, é só isso que o YouTube pede para vocês, para que eu consiga continuar fazendo esses vídeos para vocês e para ter uma certa relevância os meus vídeos, senão não dá certo, né? Sempre falo das minhas aulas, eu dou aula de língua vêneta já faz aí quase 2 anos que eu estou nessa batalha. Recentemente, obviamente tem muitas turmas, digamos agora, mas sempre, né, a gente vai desenvolvendo, a gente pega o contato de quem quer fazer, mediante as possibilidades de novas turmas, eu sempre entro em contato com as pessoas e dou preferência para as pessoas que se manifestaram antes, né? Então, recentemente, acho que quem acompanha o projeto Lengua Mari também nas outras redes sociais, como Facebook, Instagram, enfim, né, puderam ver o ensino da língua vêneta, da história vêneta dentro da escola, né? Para quem quiser, vai lá, acessa o Instagram, ou até mesmo o Facebook, olha lá, tem fotos minhas ensinando aí as crianças, e é muito legal. Eu acho que isso tem que prosperar e tem que continuar, né, esse tipo de proposta, e por que não projetos mais avançados, e sempre, obviamente, falando sobre língua vêneta, cultura vêneta. Isso eu sempre deixei muito claro, porque o nome Talian, ele é gentílico de italiano e causa muita confusão, né? Eu vejo, eu falo com as pessoas realmente não sabem, elas nem chamam de Talian a língua, elas chamam italiano, né? Eu falo italiano. Bom, pessoal, então esse vídeo foi mais, né, para a gente ter uma conversa voltada nesse assunto, que é um assunto que realmente, digamos assim, sempre ficou um pouco no limbo, né? Muitas pessoas ficavam falando aqui, não, lá na Itália eles nem falam mais o dialeto, né? Língua vêneta não é nem dialeto, são línguas históricas. O vêneto é uma língua histórica. Dialeto é o dialeto que veio do italiano. O vêneto, ou tal do Talian que chamam, também não veio do italiano. Tem que me provar que veio do italiano. Inclusive isso está escrito na certidão do Talian, que veio do italiano, e isso não existe. Então, assim, pessoal, não existe, isso, eles continuam falando mais do que aqui o vêneto, só que você tem que falar também, né? Não adianta chegar lá e querer que as pessoas falem vêneto se você veio do Brasil e nem sabe falar a língua, nem, eu sou descendente, mas eu não falo, então eles não vão falar isso com a pessoa. Então, vocês têm que estudar, têm que se aprofundar. Eu acho que tem um grande futuro entre nós, né? Eu digo nós e eles lá na Europa, e obviamente também nossos irmãos no México, Argentina, Canadá. Enfim, a imigração vêneta acho que se espalhou, eu tenho certeza que se espalhou por muitos outros lugares, e nós temos uma grande oportunidade de hoje tocar isso para frente e fazer com que evolua de um modo, digamos, mais lucrativo, tanto intelectual quanto financeiro também, por que não? São realmente oportunidades que estamos deixando ir para o ralo, assim, já faz muitos e muitos anos, né? Allora, spero che vi piacesse della nostra chiacchiera qua sul video, e finisce il video, sì, con la nostra lingua e anche con il nostro pavillon veneto. Sto qua è il pavillon del Veneto, che una volta era la Serenissima Repubblica di Venezia, prima di venire l'Italia. Ciao ciao, strucon!